Eu quero voltar um pouquinho no tempo. Um pouquinho não, bastante, né? Lá na época das cavernas, na época dos primatas, né? Que o homem, ele precisava caçar, ele precisava buscar o alimento dele, precisava se proteger. A vida dele era basicamente essa. E essa época ensina muita coisa pra gente no sentido de comportamento para que as coisas cheguem até nós, para que a gente não precise ficar o tempo todo buscando, né? Correndo atrás de dinheiro igual uns doidos desesperados. É o seguinte, ó, se a gente for olhar historicamente, né, essa galera aí antiga lá, da época das cavernas, lá, enfim, esse pessoal, eles viviam durante o dia eles caçavam, eles, né, se alimentavam, eles faziam o que eles tinham para fazer ao longo do dia, e quando a noite chegava, eles não tinham energia elétrica como a gente tem hoje, certo? E quando a noite chegava, eles precisavam se esconder, basicamente de uma coisa, os predadores, né? Na época, eram os animais, e isso valia tanto pros animais, que se recolhiam para se proteger de outros animais, como valia também para o ser humano. Ele também precisava se esconder, achar um abrigo, não conseguia ver, enxergar, então ele tinha mais chance de ser morto, de algum animal pegar ele, enfim. O que acontecia nessa época? Quando escurecia, eles achavam uma caverna ou já tinham a sua própria caverna, né? E se tocavam lá dentro. E o que acontecia? Esse era o comportamento padrão, o comportamento comum que o ser humano daquela época tinha. Só que aí o que aconteceu? Foi passando o tempo, teve um abençoado lá que descobriu uma coisa muito doida que a gente usa até hoje. Foi o fogo, né? Eles descobriram o fogo, uma forma de se aquecer e uma forma de tornar a noite um pouco mais clara. Então, olha que interessante. Quando eles descobriram o fogo, tinha uma possibilidade de ficar fora da caverna por mais tempo, enxergando. Só o fato deles conseguirem enxergar fora da caverna já mantinha eles mais seguros. Só que o fogo também mantinha os predadores longe. Os animais não chegavam perto do fogo, né? Medo do fogo, aquela coisa toda. Só que, para isso, eles precisavam fazer uma fogueira, certo? Então, eles faziam uma fogueirinha ali, fogo, e ficavam 4, 5 metros longe daquela fogueira para os animais não chegar, e eles ficavam em volta daquela fogueira. Só que o que acontecia com a fogueira? Apesar de agora eles poderem ficar fora da caverna, eles não podiam ir longe da fogueira. Por quê? Se eles fossem longe da fogueira, não ia ter luz a mesma coisa, porque era noite, e também teriam perigos de animais e tudo mais. Então eles não podiam, eles ficavam limitados a ficar ao redor daquela fogueira. E aí teve um outro abençoado, eu não sei o nome dele, pode ser que seu nome seja Pedro. Imagina que o Pedro lá, ele olhou assim, nossa, eu queria ir mais longe. Eu não queria só ficar limitado à fogueira aqui. Então o que ele fez? Ele criou a tocha. Ele pegou lá uma madeira, enfim, e criou a tocha. E a tocha, apesar dela não durar muito tempo, porque consumia madeira, ele podia ir mais longe. Olha que interessante. Eu tô falando sobre comportamento, tá? Ele podia ir mais longe com aquela tocha na mão. E é assim até nos dias de hoje. Por que é assim até nos dias de hoje? Porque olha só, boa parte das pessoas que não tem dinheiro para empreender, talvez pode ser que você esteja nessa situação hoje, estão dentro da caverna, percebe? Por que elas estão dentro da caverna? Elas estão se escondendo, apenas isso. E quando eu falo se escondendo, elas estão acordando, pegando o filho, levando para a escola, indo trabalhar, voltando, faz uma janta, dorme. E ela fica. Isso é a mesma coisa que as pessoas faziam quando não tinham fogo. As pessoas levantavam, iam para a rua, olhavam, caçavam, se alimentavam, procriavam, cuidavam do filho, voltavam para a caverna. A primeira coisa que eu gostaria muito que você entendesse é: você precisa sair da caverna. Você não sair da caverna, você não vai conseguir empreender. E agora sim, Gustavo, eu não quero sair da caverna. Cara, isso que tu tá falando é uma bobajada. Eu não quero, a minha vida tá boa assim. Não, eu tô bem. Ó, eu ganho pouco, meu salário é pouco, mas eu tô bem assim. Tudo bem, gente. Não tem problema nenhum. A única coisa que eu estou fazendo aqui é colocando a informação à tua disposição. Só isso. Você sabe que agora você precisa sair da caverna se você quiser arrumar dinheiro para empreender. E por que empreender? Porque empreender é a única forma que você tem de ser livre 100%, enfim, uma série de coisas aí, né? Realizar sonhos seus, da tua família. É uma coisa que é tua. Eu tenho visto no mercado hoje um movimento muito grande de pessoas que são concursadas, pessoas que tinham bons empregos, saindo, abandonando para empreender. Tem muita gente querendo entrar em concurso público e quem está dentro, a maioria quer sair. Pelo menos os que eu conheço, tá? Não é regra. Porque empreender é a única forma que você tem efetivamente de ter controle, né? Das coisas. Então esse é um tipo de pessoa. Só que assim como na época das cavernas lá, tinham as outras pessoas que fizeram a fogueira e ficaram em volta da fogueira, hoje em dia também é assim. Esse é o segundo tipo de pessoa que tem. Muitas pessoas estão em volta da fogueira. O que significa isso? Ali é
bom, é quentinho, é protegido. Você não corre risco nenhum ali. Você não corre risco de alguma coisa dar errado, talvez. A responsabilidade não é sua, assim como o pessoal que estava em volta da fogueira. Só que o que que aconteceu? Teve um cara que ousou pegar e fazer uma tocha e ir mais longe. Quando ele pega essa tocha e vai longe, o que que significa isso? Ele está fazendo diferente do que os outros estão fazendo. Ele não está contente em ficar ali. A tocha significa voos maiores, significa você ir mais longe do que a maioria das pessoas. E quando você pega a tocha e você vai mais longe, uma coisa acontece. As pessoas que estão ao redor da fogueira, elas ficam ao redor da fogueira, elas se mantêm ali. Poucas são as pessoas que querem ir junto com você mais longe, pegar a tochinha e ir mais longe. Exatamente, caverna de Platão. São poucas as pessoas. Isso vai acontecer com você, aconteceu comigo, acontece com todo mundo que empreende e vira o mindset e muda a forma de ver as coisas. Então você começa a ir mais longe. Permite que as pessoas fossem ainda mais longe, né? Ao invés da tocha queimar um certo tempo, a lâmpada ficava acesa a noite toda. Então, permite que você vá mais longe. Isso significa o quê? Conhecimento.